Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Aprender e Estudar em Casa. Meu nome é Edson Mendes, sou professor de Matemática do 6º ano. E como sumário de hoje temos razão e proporção, depois exercícios. Razão, vamos ali a definição. Diz assim, sabendo que existe duas grandezas A e B, a razão entre A e B, com B diferente de zero, é o quociente. Quociente é a mesma coisa que divisão entre A e B. Nós denotamos, ou a notação que nós representamos uma fração é dessa forma, A dividido por B ou A sobre B. Usamos a razão para fazer comparação entre duas grandezas. Assim, quando dividimos uma grandeza pela outra, estamos comparando a primeira com a segunda. A palavra razão vem do latim ratio, que significa quociente ou divisão. Vamos uma nota. Diz assim, como você pode perceber, uma razão é representada por uma fração. No entanto, não deve ser lida como se fosse um número racional. Observe a seguinte tabela. Nós temos aqui, nessa coluna, um número racional. Reparem, número racional é representado por uma fração. Razão também, como vocês podem ver anteriormente, nós representamos uma razão por uma fração, mas a forma de ler é diferente. Se nós tivermos 1 sobre 2, nós vamos ler 1 meio. Se tivermos 3 sobre 4, vamos ler 3 quartos. E se tivermos 7 sobre 10, vamos ler 7 décimos. Mas aqui, já na razão, nós vamos ler de forma diferente. Vamos ler assim. 1 sobre 2, nós vamos ler dessa forma. 1 para 2 ou 1 está para 2. 3 sobre 4, vamos ler assim. 3 para 4 ou 3 está para 4. E por último, 7 sobre 10, nós vamos ler 7 para 10 ou 7 está para 10. Certo? Vamos prosseguir. Termos de uma razão, o antecedente e o consequente. Na razão A e B, já sabem, B tem que ser diferente de zero, são denominados de termos onde A é o termo antecedente e B o termo consequente. Essa é a mesma estrutura das frações, no qual o numerador denota o termo antecedente e o denominador o termo consequente. Como vocês podem ver, o numerador é chamado de antecedente e o denominador é chamado de consequente. Já sabem? Antecedente, consequente. Antecedente, numerador, consequente, denominador. Certo? Temos aqui um exemplo. Diz assim, em uma sala de aula existem 30 alunos, dos quais 12 são meninos e 18 são meninas. A razão entre eles é 12 está para 18. Nós podemos levar essa fração à forma irredutível. Nós podemos dividir tudo por 6. Se nós dividirmos tanto o antecedente, numerador, por 6, depois vamos dividir o consequente, que é o denominador, também por 6, nós vamos obter 2 está para 3. O que é que significa? Significa que para cada 2 meninos existem 3 meninas. Certo? Agora vamos para razões equivalentes. Ao multiplicar ou dividir os termos de uma razão por um mesmo número, diferente de zero, obtém-se uma outra razão que é equivalente à primeira. Aqui nós temos 7 está para 3, é igual 14 está para 6. Se repararem, aqui nós multiplicamos o antecedente pelo número 2, obtemos 14. Depois multiplicamos o número 3, que é o consequente, também multiplicamos pelo número 2, vamos obter 6. Aqui nós temos, como é que nós vamos ler essa igualdade?
4 está para 8, assim como 1 está para 2. O que é que foi feito aqui? Dividimos o antecedente por 4 e dividimos o consequente por 4. Certo? Então já sabem, a razão é equivalente. Nós multiplicamos o numerador e o denominador, ou melhor dizendo, multiplicamos o consequente e o antecedente por um mesmo número, ou dividir, desde que o número for diferente de 0. Entendidos? Vamos prosseguir. Agora nós vamos dar continuidade à nossa aula. Temos ali proporção. O que é isso de proporção? Proporção é uma igualdade entre duas razões. Basta eu ter uma razão igual a outra razão, eu chamo de proporção. Os números que formam a proporção são os termos da proporção. Os termos distinguem-se por extremos e meios conforme a posição que ocupam na proporção. Se repararem, como é que nós vamos ler essa igualdade ou essa proporção? Diz assim: 2 está para 6, assim como 1 está para 3. Nós chamamos 2 e 3, nós os chamamos de extremos, e 1 e 6 nós chamamos de meios. Então já sabem, extremos e meios, certo? Então já sabem, a proporção é uma igualdade entre duas razões. Basta eu tiver uma razão igual a outra razão, eu denomino de proporção. Vamos prosseguir. Propriedade fundamental da proporção. Diz assim: a propriedade fundamental da proporção diz que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Como vocês podem ver, aqui nós temos extremos, depois meios. Nós vamos multiplicar os extremos, que nesse caso é A vezes D, tem que ser igual aos meios, que é B vezes C. Lembrando que B e D têm que ser números diferentes de 0. Vamos a um exemplo concreto. Nós temos aqui duas razões. Temos a razão 3 está para 6 e a outra razão 1 está para 2. Se repararem, essas duas razões formam uma proporção. Por quê? Porque se nós aplicarmos a propriedade fundamental da proporção, nós iremos obter uma igualdade entre os meios e os extremos. Se nós multiplicarmos os extremos, 3 vezes 2, nós vamos obter o número 6. Vamos multiplicar agora os meios. 6 vezes 1, eu irei obter o número 6. E 6 é igual a 6. Logo, essas duas razões formam uma proporção. O segundo exemplo, agora nós temos duas razões. Temos a razão 5 está para 4 e 7 está para 6, não forma uma proporção. Pois, se nós aplicarmos a propriedade fundamental da proporção, que é multiplicar os extremos, 5 vezes 6 eu irei obter 30. Vamos multiplicar agora os meios. 4 vezes 7. 4 vezes 7 é igual a 28. E 30 é diferente de 28. Logo, o produto dos extremos é diferente do produto dos meios. Mais uma vez, sempre que nós tivermos uma proporção, se nós multiplicarmos os extremos, será igual ao produto dos meios. Entendidos? Até aqui vocês estão a entender? Então vamos agora para exercícios. Número 1. Utiliza a propriedade fundamental das proporções para verificar se cada par de razões forma uma proporção. A linha A, 15 está para 18 e 2 está para 3. A linha B, 8 está para 10 e 4 está para 5. Vos darei um tempinho para resolver este exercício. Volto daqui a pouco para fazer a sua correção.
Vamos agora à correção do exercício número 1. Eu espero que vocês tenham feito da forma correta. Vamos multiplicar os extremos. Se nós multiplicarmos os extremos, nós iremos obter o número 45. Quais são os extremos aqui? 15 e 3. Multiplicar 15 vezes 3, nós iremos obter o número 45. Depois, multiplicar os meios. 18 e 2. 18 vezes 2, 32. Como 45 é diferente de 32, logo as razões 15 está para 18 e 2 está para 3 não formam uma proporção. Entendidos? Vamos agora à correção da linha B. Vamos multiplicar os extremos. 8 vezes 5 dá 40. Depois multiplicar os meios. 10 vezes 4, 40. Como 40 é igual a 40, então as razões 8 está para 10 e 4 está para 5 formam uma proporção. Entendidos? Vamos agora ao segundo exercício. Diz assim: determina os valores de x e y de modo a obteres proporções. Já sabem, ali é só utilizarem a propriedade fundamental das proporções. Volto daqui a pouco para fazer a sua correção. Vamos agora à correção do exercício 2. Vamos multiplicar os extremos, que nesse caso é 2 vezes x é igual, vamos multiplicar os meios, 3 vezes 8, nós iremos obter 2 vezes x é igual a 3 vezes 8, 24. Como é que nós vamos ler essa igualdade? Nós temos aqui 2 vezes que número é igual a 24. Percebidos? Vamos ler novamente. 2 vezes que número, ou qual número, multiplicado por 2 é igual a 24. Nós podemos ali aplicar a propriedade inversa da multiplicação, que é divisão. Basta fazer 24 dividido por 2. Nós iremos obter o número 12. Vocês já sabem que 2 vezes 12 é igual a 24. Então, o valor de x é 12, assim a proporção será escrita dessa forma. 2 está para 3, assim como 8 está para 12. Vamos aplicar o mesmo raciocínio que nós aplicamos na linha A, é multiplicar os extremos. 1 vezes 20 é igual a y vezes 4. 1 vezes 20 é igual a 20, então fica 20 é igual a y vezes 4. Vamos ler novamente essa igualdade. Que número multiplicado por 4 tem resultado 20? Vamos aplicar a propriedade inversa da multiplicação, que é divisão. Basta fazer 20 a dividir por 4, nós obtemos o número 5. Então, 5 vezes 4 é igual a 20. A nossa proporção fica dessa forma, que é 1 está para 5, assim como 4 está para 20. Entendidos? Vamos agora para o último exercício, que diz o seguinte: Paula resolveu 20 problemas de matemática e acertou 18.
Roberta resolveu 30 e acertou 24. Quem apresentou o melhor desempenho? Já sabem, terão um tempinho para resolver este exercício. Volto daqui a pouco para fazer a sua correção. Bom, vamos agora à correção do último exercício de hoje. Primeiramente, vamos analisar o desempenho da Paula. Em 20 problemas, ela acertou 18. Eu posso fazer dessa forma. 20 está para 18, quer dizer, 20 problemas, ela acertou 18. Nós podemos dividir tanto o antecedente como o consequente pelo número 2. Iremos obter uma razão equivalente. Nesse caso, 10 está para 9. O que isto quer dizer? Que em cada 10 problemas, a Paula acertou 9. Bom, vamos analisar agora o desempenho da Roberta. Em 30 exercícios, ela acertou 24. Nós podemos dividir o antecedente e o consequente pelo número 3. Iremos obter 10 está para 8. Isto significa que em cada 10 problemas, a Roberta acertou 8. Então, o melhor desempenho foi da Paula. Se repararem, a Paula, em 10 problemas, a Paula acertou 9. Enquanto que a Roberta, em 10 problemas, ela acertou 8. Certo? Assim terminamos os exercícios da aula de hoje. Mas antes de nós terminarmos a nossa aula, o aluno terá um exercício para fazer em casa. Diz assim, escreve cada uma das razões na forma simplificada, depois de exprimir os termos na mesma unidade. 45 minutos para 1 hora, ou seja, terão que converter hora em minutos, tem que estar na mesma unidade. Depois, 5 meses para 1 ano. E a linha C, 400 centímetros para 25 metros. Antes de terminar a nossa aula de hoje, vamos fazer uma síntese do que nós vimos hoje. Vimos razão. Razão é o quociente entre duas grandezas. Depois vimos proporção, que é a igualdade entre duas razões. E por último vimos propriedade fundamental da proporção, que diz que o produto dos extremos é sempre igual ao produto dos meios. Assim terminamos mais uma aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Eu espero que vocês tenham entendido muito bem os conteúdos de hoje. Já sabem, agora é estudar para aprender e não se esqueçam de resolver os exercícios deixados no trabalho de casa. Até a próxima!